Gênesis 8. Amém. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17, no 7º mês, repousou a arca sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Noé, vamos lá. Próxima página, versículo 20. Talvez, não sei se é a próxima página, mas no verso 20 agora. Levantou Noé um altar, ele já saiu da arca, tá? Já enxugou tudo, a terra estava seca. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Promessa maravilhosa, né? Quando você vê chovendo bastante sobre Salvador, não se preocupe que não vai ser dilúvio mais não, viu? Versículo 1 do capítulo 9 agora. Pula aí de novo. Posso ler? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Você está lembrado desse texto em algum outro lugar que você já ouviu? Olha o que Deus fala com Noé: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo que vos dou agora, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar sangue, o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o fez segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Amém? Amém.
Vamos orar? Bendito seja o teu nome, Pai. Muito obrigado pela promessa, muito obrigado pela parceria. A aliança é uma parceria que o Senhor faz conosco. Que parceria maravilhosa. Obrigado por essa aliança, obrigado pela promessa, obrigado pelo cuidado. Quando o Senhor faz uma aliança conosco, na verdade, nós somos os maiores favorecidos, porque essa aliança se traduz, essa aliança significa cuidado, proteção do Senhor sobre nós. Nunca mais, o Senhor disse, nunca mais a terra, toda a terra seria inundada pelo dilúvio. E bem verdade é que a tua palavra se cumpre até hoje. Nunca mais houve dilúvio sobre a terra, e as pessoas então podem ter a segurança de que o Senhor está protegendo e cuidando essa terra, os animais, os seres viventes, as plantas e tudo que nela há. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, faz promessas, faz alianças de cuidado a nosso respeito. Que nesse primeiro culto de domingo do ano, nesse primeiro domingo do ano, nós possamos trazer à memória um Deus que faz aliança conosco. Nós possamos, ó Deus, trazer ao nosso coração, segurar no nosso coração, entender no nosso coração que o desejo de Deus é ter aliança conosco, é nos abençoar. Por isso eu oro ao Senhor que o Senhor ministre no coração de cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Essa segurança, essa certeza, esse cuidado de Deus, isso precisa estar claro para nós hoje. Segurança, as pessoas querem segurança. As pessoas estudam porque elas querem ter um emprego, elas querem ter uma vida melhor. Elas se casam porque elas querem ter uma segurança emocional, afetiva, né? As pessoas, elas se relacionam, elas têm amigo porque elas precisam de segurança, de relacionamentos sólidos, de amizades sólidas. As pessoas precisam de segurança. Deus sabe disso. Deus sabe que você precisa de segurança. Deus sabe que você precisa de cuidado. Segurança é cuidado. É um descanso, né? Ter uma segurança. A gente já ouviu isso muitas vezes, né? A pessoa, eu quero estudar bastante, eu quero fazer um concurso público porque eu quero ter uma segurança financeira. Ela fala assim, eu quero ter uma segurança financeira. E hoje, com toda essa corrupção que a gente está vendo no país, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente ouve toda hora na televisão, funcionários públicos sem receber salário e tudo mais, a gente está vendo a bagunça que está, né, o nosso país, de uma forma geral. Mas, de certa forma, tem certas ações que a gente faz, tem certas atitudes, né, que realmente traz segurança para a nossa vida. Deus sabe disso. Deus sabe que a gente precisa de segurança. Deus sabe que a gente precisa de cuidado. E pensando sobre isso, eu estava pensando no que falar para os irmãos nesse primeiro domingo do ano. Eu queria trazer uma alegria para o seu coração. Eu não queria falar sobre corrupção, eu não queria falar sobre problema, eu não queria chegar, né? Eu estava com Viviane numa desses dias aí de dezembro, eu tenho quase certeza, mas foi véspera de Natal também, e houve um jornal, eu sempre gosto de assistir o jornal, e houve um jornal nacional que todo ele, do início ao fim, só foi coisa boa. Eles não passaram nenhuma notícia ruim. E eu falei com Viviane, Viviane, está vendo que tem coisas boas para mostrar? Não é só corrupção, não é só roubo, não é só assassinato, não é só assalto a banco, não é só desvio de recursos, não é só pobreza, miséria, as pessoas morrendo sem a saúde, sem educação, as crianças sendo, né, destruídas na escola, ou qualquer outra perversidade que a gente possa ver. Está vendo que tem coisa boa para mostrar? Do início ao fim, o jornal só foi coisa boa, só foi falando coisa boa. Pessoas que começaram a doar parte do seu tempo para cuidar de pessoas carentes, outras que abriram empresa e deu certo, outras que tomaram uma atitude e mudaram de vida. Foi muito bacana esse jornal. Eu fiquei pensando sobre isso, falei, Pai amado, as pessoas precisam ter os seus corações cheios de coisas boas. As pessoas precisam ter na sua mente de que
existe um Deus no céu, um Deus que se preocupa, um Deus que está trabalhando por elas. As pessoas precisam ter essa clareza de que a vida não é só tropeço, não é só espinho, não é só tribulação, não é só problema, não é só dificuldade, não é só pecado, não é só luta. Não, existe também um agir de Deus, existe um trabalhar de Deus, existe uma ação de Deus que se traduz em cuidado a nosso respeito. Toda a Bíblia fala a respeito disso. Então eu queria encher o seu coração hoje à noite de esperança, dizer que Deus está trabalhando por você. Eu queria dizer isso, que você tem um Deus no céu, quando você abre a sua boca, Ele ouve a sua voz. Eu queria falar isso para você, que existe um Deus nos céus que conhece o seu coração, conhece suas necessidades, que não está com os seus braços encolhidos, não está com os seus ouvidos tapados. Existe um Deus nos céus que conhece, que sabe das suas dificuldades, das suas necessidades, sabe dos desejos do seu coração, dos aspectos mais importantes da sua vida, e esse Deus não está te desamparando, Ele não desamparou você, Ele não descuidou de você. A palavra diz isso, que Deus Ele nem pisca, Deus não, o termo é tosqueneja, tosquenejar, é isso aqui, dá uma piscadinha, às vezes a gente dá aquela cochiladinha, a criança pronta sai de casa. Eu lembro uma época que a gente estava morando na casa de Dona Nalva, num período muito difícil da mãe de Viviane, e eu sei que Márcio dormiu na sala, outro dormiu no quarto, a gente dormiu, todo mundo dormiu. Daqui a pouco, cadê a Isabel? Com um ano e meio. Cadê a criança? Cadê a Isabel? Está no quarto de Paulo? Não está. Está no quarto de Dona Nalva? Não está. Cadê a criança? Ela passou por cima do pai, aquele barrigão dele, subiu as escadas, e os vãos, assim, 3 metros, quase 5 metros de altura ou mais, segundo andar, uns vãos enormes. Ela subiu a escada engatinhando, a criança quase não andava direito. Eu nem sei se ela andava direito, eu sei que ela estava segurada na grade lá, e ela passava na grade, e todo mundo correu assustado, aquele susto muito grande, e Deus cuidou daquela criança, e nenhum mal sobreveio sobre ela. Às vezes nós cochilamos, já aconteceu isso comigo também, morando aí no condomínio, a gente dormiu, Fernandinha fugiu de casa, sumiu. Fernando, Viviane, Paulo, cadê Fernanda? Não sei, não está com você não? Não, não está não. Cadê? Quando foi ver, estava lá na casa de um vizinho, sumiu, pequenininha. Eu acho que você já teve alguma experiência assim, de dar aquela cochilada, e procurar um menino, procurar algo, e sumiu. Deus não cochila a seu respeito. Ei, Deus não cochila a seu respeito. Deus está cuidando de você. Deus não se distrai. Deus não se distrai a seu respeito. Ele não se distrai. Você precisa ter essa convicção no seu coração. A partir dessa convicção, você vai entender como Deus age na sua vida. Ele não se distrai. Sabia que, pensando sobre isso, eu estava vendo a história, a genealogia de Adão, e eu descobri uma coisa muito interessante que aconteceu. A palavra fala que Adão gerou Caim, gerou Abel. Nós conhecemos a história. Caim matou Abel, fugiu no mundo, se tornou errante, amaldiçoado. Mas depois, um tempo depois, precisamente com 130 anos, Adão gerou um homem chamado Sete. Gerou uma pessoa, um filho. E depois que Adão gerou Sete, a Bíblia diz que ele viveu 800 anos. E ele gerou filhos e filhas, muitos filhos e filhas. Na verdade, não é depois que ele gerou Sete, ele gerou filhos e filhas. Não. Depois que ele gerou Sete, ele viveu 800 anos. Mas nesse período, até mesmo antes de gerar Sete, ele gerou filhos, filhas principalmente, provavelmente, porque Sete é o primeiro após a morte de Abel, o primeiro homem, e a linhagem é contada pelo homem. Não me pergunte por quê, porque aí é outra história para explicar isso.
Mas ele gerou filhos e filhas, e a Bíblia diz que ele morre aos 930 anos. Aí eu estava fazendo umas contas aqui, peguei os textos bíblicos, eu estava fazendo umas contas. Ele gera Sete aos 130 anos. Aí Sete cresce, vira um rapazão bonito. E Sete, então, com 105 anos, ele gera Enos. É o filho de Sete. 105 anos. Eu fui fazendo os cálculos aqui, então quer dizer que se Sete gerou Enos com 105 anos, Adão estava com 235 quando foi avô. Você se acha velho, avô? Adão tinha 235. Quando ele foi avô, gente. Avô, vovô. O menino corria nele, pulava, e Adão jogava o menino para cima. 235 anos. Sete gerou filhos e filhas. Viveu 912 anos. Mas vamos continuar. Aí, Sete gerou Enos aos 105 anos. Enos, aos 90 anos, ele gera, então, Cainã. É o bisneto de Adão. Adão, então, está com 325 anos quando chega o primeiro bisnetinho, Cainã. E aí, mesma coisa, brinca para lá, brinca para cá, corre para cá. Já pensou Adão com 325 anos correndo atrás daquele menino? Já pensou nisso? Aí Cainã, então, ele gera Maalabeel aos 70 anos. E com 395 anos, Adão é tataravô. Tem algum tataravô aqui nessa noite? Tem algum tataravô aqui? Né? Não tem? 395 anos. Dá para você? Malabeel gera Jered aos 65 anos. E aos 455 anos, Adão é pentavô. E aí vai embora. Jered gera Enoque. Enoque gera Matusalém. Matusalém gera Lamaque. E eu sei, amados, que Adão vê até a 8ª geração dele. Adão é octavô aos 769 anos. Porque aos 930 ele morre. E ele não conhece Noé, mas ele conhece Lamaque, o pai de Noé. Ele não conhece Noé, mas ele conhece o pai de Noé. E quando o pai de Noé quando Noé nasceu, o pai de Noé fala algo interessante. Esse menino vai servir como uma espécie de consolo. Ele vai trazer, ele profetiza sobre aquele garoto. Ele vai trazer para nós descanso dos nossos dias de trabalho na terra. Os dias na terra tinham se tornado dias muito ruins. Toda uma geração ímpia cresceu à semelhança de Adão. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que ele fez a sua semelhança, a sua imagem o criou. Mas quando Adão teve o seu filho, Sete, ele foi criado à sua semelhança, com a sua imagem, ou seja, ele herdou a natureza pecaminosa, corrompida de Adão. E toda aquela geração que se multiplicou na terra, ela se tornou uma geração corrompida. E aí então, no versículo 6 que nós não lemos, no verso 1 diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Olha só, versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau o seu desígnio. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e lhe pesou o coração. Esse termo, eu já falei aqui, seria melhor traduzido: se entristeceu o Senhor e pesou o seu coração. E o que Deus fez? Ele resolveu então destruir, ele resolveu então acabar com essa corrupção que havia na terra. A gente não tem talvez muita noção disso, porque você mora do lado de uma pessoa, imagino eu, que quando o seu açúcar acaba, você vai lá pedir açúcar, e a pessoa então ela lhe dá, ou o seu vizinho quando vai na sua casa, né, o açúcar dele acabou, o arroz acabou, acontece, às vezes acontece, né, você
teve uma necessidade, corre ali no vizinho, pega então. Né? Já aconteceu isso lá em casa. Acabou alguma coisa, eu não estava em casa. Então, corre ali, pega no vizinho. Então, a gente às vezes não tem mesmo, não pode sair para comprar, ou tem, mas não pode sair para comprar. Um monte de coisa pode acontecer. Então, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Agora, você imagine nos dias de Noé, o camarada chega lá e diz, olha, acabou meu pão. Aí o cara pega uma bacia de escorpião e dá para o vizinho. Já pensou? Poxa, acabou meu leite. Será que você pode me dar um pouquinho de coalhada aí? Aí o vizinho pega uma serpente venenosa e coloca dentro do cesto e dá para o seu vizinho. Basicamente, para você entender, a maldade era tão grande nos dias de Noé que era basicamente assim que as pessoas viviam naquele tempo. A gente tem uma certa até noção hoje, por conta da maldade que está na terra e que, né, existe hoje. Mas então Deus, vendo aquilo tudo, Ele resolveu acabar com aquilo tudo. Ele resolveu recomeçar, reconstruir tudo de novo. Começar do zero. Você já começou do zero? Nós estamos no início do ano. Até Deus já começou do zero, gente. Até Deus já começou tudo de novo. A Bíblia diz que Ele permitiu que as comportas dos céus fossem abertas. Ele permitiu que os abismos eternos se abrissem. E choveu tanto na face da terra, que o cume do monte mais alto, a Bíblia diz que acima desse cume, se eu não me engano, 15 côvados, não estou lembrado agora. Você pode imaginar isso? A terra virar toda e só uma família, né? Duas praticamente, Noé e seus filhos. Mas só uma família praticamente sobreviveu e Deus recomeçou do zero. Você é filho de Noé, você sabia disso? A sua linhagem passa por Noé, por alguém que Deus fez uma promessa, uma aliança com ele. A gente precisa se lembrar dessas coisas. A gente precisa nós precisamos nos lembrar daquilo que nos traz esperança, diz a palavra. Amém, queridos? A sua linhagem passa por alguém que Deus olhou e achou graça. Olha que coisa tremenda. A sua linhagem, nós somos da linhagem de Noé. Alguém que Deus viu como justo, como íntegro. E disse assim, eu encontrei alguém que eu posso fazer uma aliança com ele. Fazer um pacto, um tratado com ele. E Deus faz uma aliança com esse homem. E essa aliança se estende sobre a nossa vida até o dia de hoje. Pode até ter alguma chuva, entrou água na sua casa, né? Sei lá, molhou o fogão, molhou um armário, você perdeu alguma coisa, né? Às vezes a gente insiste em morar em lugares que, né, não dá, ou então a gente vai ali mesmo porque não tem condição, por conta de toda a loucura que, né, falta de justiça social, a falta de distribuição de renda, as pessoas moram nos lugares, ninguém mora numa barreira porque quer, mora porque não pode morar em outro lugar, eu sei disso, mas aí às vezes acontece isso. Mas nunca mais você soube, né, de chover tanto na terra, de inundar um prédio de 10, 20 andares, sei lá, 30 andares. Você nunca mais ouviu isso, por conta da aliança, da promessa que Deus fez a um homem. E essa promessa se estende a você. Deus fez uma promessa a um homem, dizendo para ele, não mais destruirei a vida na terra. Pelo contrário, eu vou agora abençoar, eu vou agora promover a vida na terra. E quando Noé sai da arca, a despeito de toda essa linhagem maldita que Adão gerou, com alguma exceção, né, Enoque, alguma pouca exceção, mas a despeito dessa linhagem pecaminosa, de corrupção, as pessoas passaram, porque a gente vê a história bíblica e acha assim, só Caim que foi ruim, porque Caim matou o seu irmão. Mas se você for observar o que a palavra fala para Noé, o que Deus fala para Noé a respeito da linhagem de Adão, Deus fala, o homem se tornou maldito, o homem se tornou perverso,
toda a sua linhagem, os seus desígnios, os seus pensamentos, os desejos do seu coração são maus. Deus fala isso para Noé. E Deus viu em Noé um homem justo, reto e temente a Deus. E o que o Senhor fala? O Senhor fala, dá uma direção, o Senhor traz uma direção para Noé. E o que Deus faz para Noé que tem a ver com a nossa vida hoje? Deus então recomeça, passa uma água sobre a terra, lava a terra a despeito de toda a corrupção, de toda a maldade, de todo o desígnio mal sobre a terra. E Deus então faz uma aliança. A Bíblia diz que Deus faz uma aliança. A Bíblia diz, abençoou. O primeiro termo de Gênesis 9:1 é esse, abençoou. Não é nem Deus, é abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse, sede fecundos. Deus não falou isso para Adão também? Deus falou isso, sede fecundos, multiplicai-vos sobre a terra. Né? E ele fala, domine sobre os peixes do mar. Não é isso que Deus fala com Adão? Domine sobre os peixes, sobre as aves, domine, governe a terra. Olha aqui no versículo 2, Deus fala a mesma coisa com Noé. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Deus restaura a autoridade de Adão em Noé. Deus recomeça. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. A mesma coisa que ele fala com Adão. Então, Noé tem a oportunidade de recomeçar agora sob o estigma da bênção. Adão recomeça sob o estigma da maldição. O que a palavra fala? Maldita é a terra por tua causa. Maldita, e você vai ver Gênesis ali 3, Deus amaldiçoando Adão, amaldiçoando, né, a mulher, amaldiçoando a serpente, e amaldiçoando a terra, e a terra se torna um caos, gente. Deus mesmo viu, não dá certo viver com maldição. Diga para a pessoa que está do seu lado, não dá certo viver sob o estigma da maldição. Agora vira para outra pessoa que está ao seu lado e diz assim, ó, é bom viver sob o estigma da bênção. Você tem o estigma, a marca da bênção na sua vida. Aleluia, creia nisso. Amém, creia nisso. Aleluia. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Abençoou Deus a Noé. Então, pensando nisso, abençoou Deus a Noé. Eu disse, meu Deus, é verdade, nós somos abençoados pelo menos 7 vezes. Deus nos abençoa pelo menos 7 vezes na história da humanidade. Ele nos abençoa, amados. Ele cuida de nós. Existem 7 dispensações, 7 tempos, 7 movimentos de Deus sobre a terra, onde Ele abençoa, e aqui Ele abençoa Noé. Os teólogos chamam esse momento de a dispensação do governo humano, a dispensação noaica, aonde Noé então agora tem a bênção de Deus para recomeçar, e recomeçar tudo de novo, recomeçar sob um novo estigma, recomeçar abençoado. O ano está começando, né? Olha para trás. Diga assim, problemas, maldição, pecados, fica lá em 2017. Deus, passa uma água nisso tudo. Passa um dilúvio, manda dilúvio. Às vezes Deus quer mandar um dilúvio na nossa vida, no nosso coração. Porque também o dilúvio tira o que é ruim. As águas de Deus lava, e algo novo brota da parte de Deus, amados. Ele lava, Ele limpa, e algo novo recomeça na nossa vida, queridos. Quais são as suas expectativas para 2018? O que você está pensando? Ou os planos de emagrecer já foram por água abaixo já essa semana? Ou os planos, né, de estudar, já desistiu, já cancelou tudo, não vai dar mesmo, o ano vai continuar igual? Não! Não vai não! Porque se você se colocar, olhar para trás e ver
que existe um estigma novo, que Deus é Deus de recomeços, que recomeços são boas oportunidades para a gente começar, para a gente mudar a história das coisas, mudar o passado nefasto, mudar, esquecer um trauma, perdoar, limpar o nosso coração, começar a sonhar de novo. Se você imaginar que recomeços são sempre oportunidades de Deus, se você pensar que o Senhor permitiu, porque muita gente, amados, morreu na estrada no dia 31, muita gente morreu nos hospitais dia 1º, mas você está aqui, hoje é 2018 e você conseguiu entrar em 2018, então Deus tem expectativas a seu respeito, Deus tem bênçãos para você. Esse ano pode ser um ano diferente, sim, esse ano é um ano do agir de Deus na sua vida. Deus está abrindo portas, sim, para a sua vida, porque Ele estabeleceu uma aliança há milhares de anos atrás com um homem, e essa aliança foi uma aliança de recomeço, e início de ano é tempo de recomeçar, é tempo de reestruturar, é tempo de sonhar, é tempo de planejar, é tempo de colocar para fora aquilo que está no nosso coração, e Deus gosta disso. Deus gosta disso. Como é que eu sei disso? Versículo 9 do capítulo 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Você é descendência de Noé. Sim ou não? Amém. Você é descendência de Noé. Eu sei que tem milhares de promessas na Bíblia. E eu sei também, os irmãos me conhecem, que eu não sou pregador de rosas, não fico aqui, como diz o povo por aí fora, né, enchendo linguiça. Tem dificuldades, tem lutas, tem sim problemas, tem coisas que trazem muita dor, muita angústia para a nossa vida, no tempo, né, da vida cristã. Mas nós temos um Deus que tem uma aliança conosco. Se por um lado existe um inimigo que deseja roubar, destruir, matar, acabar com tudo, destruir planos, destruir sonhos, acabar com carreiras, destruir casamentos, arrebentar com família, né? Criar caos e todo tipo de maldade que você possa imaginar. Do outro lado tem um Deus que está dizendo para mim e para você que nós somos abençoados, que nós somos fecundos, que a autoridade para mudar as coisas na nossa vida, para governar a nossa vida, está nas nossas mãos. Por um lado, de um lado, por outro lado, tem um Deus que se preocupa, amados. Tem um Deus que está trabalhando. Deus é detalhista. Veja como Deus é detalhista. Veja como Deus faz as coisas com detalhes. Se você for ver a direção que Deus deu para a arca, para como construir aquilo ali, talvez o melhor engenheiro da terra, o Titanic lá, o Titanitólatra, sei lá, o engenheiro naval, o melhor engenheiro, o cara construiu o Titanic, ninguém vai afundar o Titanic, afundou. Mas há milhares de anos atrás, o homem fez uma arca, sem tecnologia, só com as instruções de Deus. E ele fez uma arca e betumou aquele negócio, e fez andares, e fez pavimentos, e ficou girafa fazendo cocô na cabeça lá de não sei de quem, e bicho, porque a gente fica pensando nas coisas. Você já parou para pensar, amados, 150 dias dentro da arca, aqueles bichos fazendo cocô para tudo quanto é lado? Você deixa de lavar o banheiro um dia, fica um fedor miserável na sua casa. Agora imagine, 150 dias, aquele povo ali, a arca, aqueles animais, tudo aquilo ali. Mas Deus pensou em tudo, amados. Deus pensou em tudo. Sabe, momentos de transição são assim mesmo, são difíceis. Talvez as coisas não estão cheirando bem na sua vida, porque você está vivendo um momento de transição, amados. Mas a sua vida, a arca, vai assentar. As coisas vão assentar. As coisas na sua vida vão assentar. Às vezes esses momentos de transição levam 5 anos, leva 150 dias.
40 dias, 40 noites, mais 150 dias, até aquela água baixar, até aquele povo sair da arca, meses e meses. Às vezes na nossa vida, né, leva tempo também. Períodos de transição são períodos que não cheiram muito bem. A gente não gosta muito, são períodos que tem, né, dificuldades, tem lutas, são períodos, mas olha, Deus fez uma aliança com você. A sua vida está sob os cuidados de Deus, amados. Você não é um barco à deriva, não, queridos. Você não está vivendo à deriva, as coisas na sua vida não estão. As tempestades que estão aí, né, as chuvas, os vendavais, aquilo que está balançando a sua vida para lá e para cá. Amados, no céu tem um Deus que está vendo tudo, que cuida de tudo, que está no controle de todas as coisas. Que isso, queridos? Eu sei que Deus deu uma ordem. Qual foi a ordem que Deus deu mesmo? Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Amados, são ordens de Deus que a gente não pensa muitas vezes na complexidade disso. Ora, aquilo que Deus falou a respeito de como Ele iria destruir a terra foi muito específico. Se você ler o capítulo 8, o capítulo 9 de Gênesis, você vai ver que Deus diz assim, olha, eu vou destruir os seres viventes, as pessoas, os animais, as plantas, tudo o que é vivo na terra vai morrer. Menos a sua família, Noé. Aí a gente fica pensando assim, a gente vê uma enchente como essa de Mariana, alguns anos atrás, essa tromba de lama, tromba d'água, que aconteceu lá em Minas Gerais. A gente vê uma situação como aquela, onde uma represa de resíduo rompe. Aí você vê a destruição que aquilo faz, né? O estrago que aquilo faz. Aí a gente fica pensando, meu Deus, uma coisa tão pequena como aquilo ali. As pessoas que foram lá, eu tive a oportunidade de ir em Colatina, logo depois que aconteceu o acidente lá em Mariana, eu peguei as crianças e a gente foi fazer um passeio de trem de Vitória a Colatina, porque eu queria ver realmente como estava o Rio Doce. E o Rio Doce me lembrou aquela praga do Egito, que ficou parecendo sangue o rio. Ficou um barro vermelho, um negócio, uma coisa estranha. Ficou tão feio o rio. O rio praticamente acabou, morreu. Vão ser anos e anos para recuperar a vida marinha, todo o ecossistema daquilo ali. Vão ser anos, os pesquisadores falam em 100 anos. Eu acredito que pela misericórdia de Deus, pelo agir de Deus, pode ser menos. Mas a gente fica vendo uma situação daquela, uma destruição daquela. Agora você imagina, a terra toda foi inundada pela água, destruiu tudo. Quando esses homens saem da arca, quando Noé sai da arca com a sua família, para cumprir essa ordem, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Sim, e a comida? Não tem nada na terra. E aí? Como é que eles vão fazer? Vai plantar, vai demorar para nascer. Ou você acha que quando eles saíram, tinha árvores bonitas, foi como Adão, né? Que ele acordou no Éden, estava lá, né? As frutas, as árvores, tudo maravilhoso. Você acha que foi isso que aconteceu? Você já parou para pensar como ficou a terra depois do dilúvio? Olha para Mariana. Veja aquele estrago ali que aquela tromba de lama e água fez. Agora você imagine isso multiplicada por 1000 vezes, talvez. Como que ficou a terra? Quando Noé saiu da arca, ele não viu árvores bonitas, ele não viu plantas, ele não viu nada disso não, queridos. Quando ele saiu da arca, ele só viu lama, só viu terra seca, só viu sujeira, só viu tudo destruído. Estava tudo derrubado, é igual aquelas cenas de guerra, igual aquele negócio lá do World Trade Center, que caiu, a bomba bateu ali, derrubou, imagine, só mesmo restolho, só mesmo, né, destruição. Você acha que quando Deus dá uma ordem, Ele brinca com as suas ordens? Você acha que Deus, quando Ele fala que Ele vai trazer juízo, você acha que quando desceu o fogo sobre
Sodoma e Gomorra, que as coisas ficaram bonitas em Sodoma e Gomorra, que fogo e enxofre, né, foi alguma besteirinha que aconteceu ali, a cidade... Até hoje, amados, não nasce nada lá, é uma planície de sal. Até hoje, onde era Sodoma e Gomorra, virou uma planície de sal, não nasce nada. Quando esse homem saiu da arca, bateu o desespero. Ser fecundo nesse mundo desse jeito? Ele olha para um lado, lama, sujeira, árvore caída, tudo podre, quebrado, destruído. Ele olha para o outro, tudo morto, deserto. Ele olha para um lado, não vê nada. A terra ficou feia. A terra ficou feia quando eles saíram da arca. A gente pode dizer que a coisa não foi muito boa para Noé depois que eles saíram da arca. Aí eu fico imaginando, não tinha televisão, não tinha água encanada, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha táxi, Uber, né? Não tinha bicicleta, não tinha estrada, não tinha estrada, não tinha estrada, não tinha absolutamente nada. E Deus sustentou Noé e a sua família num lugar que eu e você não queremos estar nem de longe. E eu lhe pergunto, Deus é poderoso para sustentar a sua vida hoje? Amém. Nesse mundo que talvez você esteja pensando que é a maior loucura, Deus é poderoso para sustentar você no contexto de dificuldade, de luta que você está vivendo? Amém. Pois é, e é muito. O mesmo Deus que fez uma aliança com Noé e disse para ele: estabelecerei uma aliança com você e com a sua descendência, mas não somente com eles, com todos os seres vivos que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, e com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não mais. Ei, olha o que Deus está falando, não mais será destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Não mais. Deus disse: esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É o que ele diz aqui: porei nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha o que ele fala: sucederá que, quando eu trouxer, Deus trouxer, ele está falando dele mesmo, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, olha o que Deus fala: então tu te lembrarás da minha aliança. Não é isso, não é assim que o texto diz. O texto diz: eu me lembrarei. Deus está falando dele mesmo. Sabe que Deus colocou aquele arco ali, não foi para que nós pudéssemos lembrar da aliança. Porque tem muita gente que olha para aquele arco, não sabe nem o que significa, queridos. Tem muita gente que quando vê o arco-íris, que bonitinho, no final tem um pote de ouro. Não tem o pessoal que diz isso? Que no final do arco-íris tem um pote de ouro? Tem muita gente que não sabe nem que aquilo é um símbolo, que quando há chuvas sobre a terra e quando o arco aparece, Deus imediatamente é lembrado da sua aliança a nosso respeito. Olha que coisa maravilhosa! Você pode se esquecer de uma promessa, a Bíblia diz: pode-se a mãe esquecer do filho que mama, ainda que se esqueça, o Senhor não se esquecerá, né, de nós. Ele nos escreveu nas palmas das suas mãos. É interessante como que Deus tem mecanismos, né, de lembrança a nosso respeito, né?
como que Deus, Ele tem mecanismos, Ele cria mecanismos para que Ele possa se lembrar. Olha, a todo instante, toda vez, não está chovendo aqui agora, mas certamente em algum lugar do mundo está chovendo. O que significa dizer que a todo instante Deus é lembrado da aliança a nosso respeito. Não tem um único minuto, talvez, na face da terra, porque não está chovendo aqui, mas em algum lugar no Japão está. Não está chovendo no Japão, mas em algum lugar na China, está em algum lugar no Brasil, agora, nesse exato momento que nós estamos falando, está chovendo. Ah, pastor, mas é de noite. Mas amanhã, bem cedinho, e a palavra diz isso, né? As misericórdias do Senhor se renovam, né? Pela manhã. Então, de manhã, bem cedinho, quando o céu se abre, quando o sol se abre, pode estar chovendo, mas quando o sol se abre, aquele arco maravilhoso aparece. Deus se lembra da aliança que Ele fez conosco. Nós somos a geração da aliança, queridos. Mas tem algo mais que eu quero te falar. A aliança melhorou. Essa é uma aliança que vale até hoje. Toda vez que Deus vê o arco, todas as vezes que o Senhor vê o arco, Ele se lembra da aliança que Ele fez a nosso respeito, e nunca mais nós temos a segurança que nunca mais a terra será destruída, porque Deus deseja o nosso bem, amados. Deus permitiu que Noé recomeçasse, porque o Senhor deseja o nosso bem. O que eu queria encerrar? Eu queria encerrar dizendo que, a despeito de toda a linhagem de Adão, uma linhagem que foi corrompida, uma nova linhagem surgiu sobre a face da terra. Há alguns poucos anos atrás, talvez 2000 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de ter a nossa aliança renovada com o Senhor. Ele fala que um novo pacto foi feito. Nós estamos aqui nessa noite para celebrar esse pacto. Uma nova aliança foi feita. Quando o Senhor Jesus veio e Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos redimir, para nos purificar. Uma nova aliança foi feita, uma aliança de sangue. Uma aliança onde o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado para nos purificar. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, uma nova e melhor aliança é feita a nosso respeito. Esse é o novo pacto, Paulo fala. O pacto de sangue. É um novo pacto, é um pacto maravilhoso, queridos. Quando nós nos reunimos aqui para celebrarmos a ceia hoje à noite, nós não celebramos apenas, irmão, que bom, suco de uva, bote aqui, cai no chão, e pega, não sei o que, pega outro cálice lá, e o pão, e pega o pão, e o pão está duro, e não sei o que, ou então está mole demais. Eu lembro que tem irmãos que até nem comem o pão, né? Porque tem um negócio que se comer, está comendo o corpo de Cristo. Que isso, irmão? Pode mastigar o pão, você não está mastigando o corpo de Cristo, não é o... Aqui é um símbolo, gente. É um símbolo. O vinho é vinho mesmo, no caso aqui é suco de uva, o pão é pão mesmo. Tem gente que engole, tinha uns pedaços de pão desse tamanho, engolia, eu quase engasgava, porque não podia mastigar o corpo de Cristo. Se mastigasse o corpo, Cristo estaria sofrendo de novo. Não é nada disso. Aqui é uma aliança, é um símbolo da aliança que foi feita conosco na cruz do Calvário. Que aliança é essa? Que aliança maravilhosa é essa? Ora, a última aliança que precedia a aliança da graça foi a aliança da lei. Eu já falei sobre isso aqui. Como é a aliança da lei? Você faz, mas não recebe, porque você não tem condições de agradar a Deus. Porque se você tropeçar numa vírgula, você tropeçou em toda a lei, você pecou em toda a lei. Errou numa vírgula, tropeçou na lei. E essa aliança agora é a aliança dos que creem. Agora não precisa mais de esforço, não precisa mais no sentido de, não precisa mais
de obras da lei. Você não precisa mais, né, pagar o preço da lei, né, obedecer, no caso, a lei, trabalhar na lei, tem que circuncidar. Tem os ritos da lei, corre para o templo, vamos lá, pega a rolinha, corta a cabeça da rolinha, sacrifica o sangue da rolinha. Ou então o bezerro, pega o bezerro, vai para o templo, corta o bezerro, esparge aquilo ali tudo, perdoa, Senhor, os nossos pecados. A lei acabou, queridos. Circuncida o menino, pega o prepúcio do menino, corta o prepúcio do menino para fazer o pacto com Deus. Acabou isso, queridos. Não é mais por esforço agora de obediência da lei, é pela graça, é pelo que você crê, é crer nisso aqui, é crer na palavra, é crer, queridos, é crer. Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus cuida de você? Você crê que a despeito das suas dificuldades, das suas lutas, Deus está abrindo portas, Deus está trabalhando, Deus está derrubando as barreiras, Deus está abençoando você, Deus está impedindo o agir de Satanás, Deus está te protegendo, como fez com Pedro, Deus está cuidando de você. Satanás quis peneirar Pedro, mas ele quer peneirar a sua vida também. E o Senhor intercede, Jesus intercede por você. Jesus está cuidando de você, querido, Ele está trabalhando até agora. A obra de Jesus na terra encerrou, mas tem uma nova obra no céu. Ele é intercessor perfeito agora. De dia e de noite, o Filho está intercedendo ao Pai por você, querido. Peça ao Filho que o Pai atende. Amém? Você tem que pedir ao Filho, porque Ele é o intercessor perfeito. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por você. A graça é crer. Nós estamos numa aliança maravilhosa. A aliança da fé, queridos. O tempo da fé, da graça. Crer realmente em quem Deus é e o que Ele fez por nós é algo que faz toda a diferença na vida da gente. Somos abençoados, Deus está cuidando de nós, mas saber que nós temos um Deus que entregou a vida do seu próprio Filho para nos abençoar, para nos curar de toda a separação, de toda a inimizade, é algo muito maravilhoso. É uma aliança nova, a aliança da fé, a aliança da vida. Eu queria encerrar essa palavra hoje à noite. Interessante que no versículo 6 assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Interessante que o próprio Jesus derramou o seu sangue por nós. O que nós precisamos fazer, amados? O que nós precisamos fazer? Deixar esse sangue passar na nossa vida. Esse sangue espiritual que foi derramado, nós precisamos permitir que o sangue do Cordeiro passe na nossa vida e nos purifique, nos limpe. Que bom que você está aqui hoje à noite. Que bom que você está ouvindo uma palavra de esperança, porque esse Deus maravilhoso cuida de você. Ah, pastor, as coisas não estão boas no comércio. Deus cuida de você. Ah, pastor, porque as coisas não estão boas lá em casa. Deus cuida de você. Ah, pastor, porque as coisas não estão boas no trabalho. Deus cuida de você. Deus cuida de você. A arca vai assentar. Você vai sair da arca. Vai sair desse casulo. Vai sair desse lugar fétido. É algo novo, um jardim novo, um tempo novo, um mundo novo. Quantas oportunidades nós teremos em 2017, amados? Quantas coisas nós teremos? Como nós poderemos ser fecundos, amados? Qual é a ordem de Deus? Sede fecundos. Como é que nós podemos ser fecundos agora? Como é que a gente pode multiplicar agora? Ora, você é abençoado. Ora, Deus tem uma aliança de proteção, provisão, de cuidado a seu respeito.
traga outras pessoas, gere filhos espirituais. Coloca isso no seu coração. Você quer ver sua vida mudar, melhorar, crescer, prosperar, frutificar esse ano? Seja fecundo, multiplique. Coloque no seu coração o desejo de ganhar pessoas para Jesus. Coloque no seu coração o desejo de povoar o céu. Encha o seu coração de filhos espirituais. Não tenha medo. Talvez Noé tenha se perguntado: o que eu vou dar de comer para esses meninos? Deus está falando para eu encher a terra, mas como eu vou cuidar desses meninos? O mesmo Deus que cuidou de Noé era o Deus que iria cuidar dos filhos, dos netos, dos bisnetos, de toda a geração. E até hoje nós estamos aqui, queridos. A terra cresceu de novo, ela se povoou, a terra virou um jardim maravilhoso de novo. Porque é a palavra de Deus. Ele disse: eu vou abençoar. Deus quer abençoar a sua vida.